Oi pessoal, hoje eu tô aqui para contar uma história para vocês e é uma história bem diferente. É a história do Rumpelstiltskin. Mas como é que começam as histórias? Isso mesmo. E toda a história começa com era uma vez um reino muito bonito. Perto desse reino tinha um vilarejo, onde morava um moleiro e sua filha. Um belo dia, esse moleiro conheceu o rei e falou assim para o rei: Ora, majestade, eu tenho uma bela filha e ela sabe fiar palha em ouro. Ou seja, ele tinha dito que a filha dele sabia transformar palha em ouro. O rei, que gostava muito de dinheiro e de riquezas, falou logo para aquele moleiro trazer a filha dele até o castelo, porque ele queria conhecer a moça. E então, quando a menina foi para o castelo, o rei trancou a pobrezinha dentro de um quarto e falou assim para ela que ela deveria transformar toda aquela palha em ouro, senão, ao amanhecer do dia, ela morreria. A menina ficou muito desesperada, porque nada daquilo era verdade. Ela não sabia como transformar a palha em ouro. Então ela começou a chorar desesperadamente, muito triste. Quando, de repente, a porta do quarto onde ela estava abriu. E sabem quem apareceu? Apareceu um duende, muito esperto e observador. Então o duende perguntou para a moça por que ela estava chorando. Ela explicou toda a história. E sabe o que o duende fez? Perguntou para ela o que ela daria em troca se ele transformasse a palha em ouro. A moça entregou o seu colar para o duende. Então o duende passou a noite toda transformando a palha em ouro. Quando amanheceu o dia e o rei viu toda aquela palha transformada em ouro, ele ficou maravilhado com aquilo. Então, ao anoitecer, ele trancou novamente a bela moça dentro de outro quarto, um pouco maior e com mais palha, e queria que ela transformasse novamente aquela palha em ouro. A moça não sabia o que fazer e começou a chorar novamente. Tadinha da pobre moça, o que ela iria fazer? Foi então que novamente ela escutou o barulho da porta se abrindo. E quem era? Era o tal duende. O duende logo perguntou: E então, minha senhora, o que você vai me dar se eu transformar essa palha em ouro novamente? A moça entregou o seu anel para o duende e ele aceitou. Rapidamente ele transformou toda aquela palha em ouro de novo. Quando amanheceu o dia, o rei ficou deslumbrado com aquilo. Era muito ouro. Ele nunca tinha visto tanto ouro na vida dele. Então, ele fez o seguinte: ao anoitecer, trancou novamente a pobrezinha dentro de outro quarto, maior ainda que o primeiro e que o segundo. E falou para ela que se ela transformasse toda a palha em ouro, ele iria casar com ela. Então, trancou a porta e foi embora. A pobrezinha não sabia o que fazer, não sabia se o duende iria aparecer novamente, e o tempo foi passando, e então, de repente, ela ouviu o barulho do duende abrindo a porta. Isso mesmo, o duende apareceu e logo perguntou: Então, o que você vai me dar em troca se eu transformar a palha em ouro? A menina só sabia chorar e falou para o doente que não tinha mais nada, que ela não tinha nada que poderia dar para ele, transformar a palha em ouro. Então o doente pensou, pensou e pensou mais uma vez. Ele teve uma ideia e falou para ela bem assim: Ora, se eu transformar toda esta palha em ouro para você, quando você se casar com o rei e se tornar uma rainha, você terá seu primeiro filho, e eu quero que você me dê o seu primeiro filho. Ela nem pensou em nada, logo concordou com o duende. Então, o duende transformou toda aquela palha em ouro. Isso mesmo, e foi embora. O rei, ao amanhecer, foi mais do que depressa no quarto ver se ela tinha realmente transformado a palha em ouro. E ficou mais maravilhado ainda.
Então pediu para que todos preparassem o casamento real. Os dois se casaram e foram muito felizes. Mas o tempo foi passando, 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 e a bela moça havia se tornado rainha e tinha esquecido da promessa que fez para o duende. Então a rainha teve um lindo nenenzinho, um menino muito bonito, um príncipe. Exatamente, seria o príncipe daquele reinado. Mas numa bela noite, quando ela menos esperava, apareceu o tal duende, cobrando a promessa. Ela ficou desesperada. Como ela poderia entregar o filho dela para um duende? Então ela prometeu que daria o que ele quisesse, daria todo o dinheiro do mundo. Mas o duende não aceitou. E a pobrezinha começou a chorar. O duende tinha um coração bom, sim. Lá no fundinho tinha um coração bonzinho. Então ele ficou com muita dó da rainha. Então ele pensou o que poderia fazer para ajudá-la, mas que ela não quebrasse a promessa que ela havia feito. Então ele teve uma ideia, falou o seguinte: ora, majestade, vou lhe ajudar. Vamos fazer o seguinte: se você descobrir o meu nome em 3 dias, a promessa está desfeita. Você não vai precisar me entregar seu filho. Mas, se não descobrir, eu ficarei com o menino. E a rainha concordou naquele momento. No dia seguinte, o duende apareceu, perguntando qual era o nome dele. Ela falou todos: Baltazar, Carlos, Eduardo. E o duende só falava que não, aquele não era o nome dele. A noite passou, o dia já amanheceu e o duende falou: ora, majestade, já que a senhora não descobriu, eu volto amanhã, que será segunda à noite. E foi assim, o duende voltou na segunda noite. A rainha falou um monte de nomes, mas já não sabia mais que nome falar. O duende só dizia que não era aquele nome. Então ele foi embora novamente. A rainha chamou um dos guardas, explicou toda a história para o guarda e pediu que ele fosse o mais longe possível e procurasse todos os nomes que ele pudesse encontrar, os nomes mais diferentes. O guarda caminhou, passou o dia inteiro procurando e nada de achar, mas ele viu algo muito estranho. Então o guarda, mais do que depressa, voltou para o castelo e foi conversar com a rainha. Ora, majestade, eu estava andando pela floresta e escutei um homenzinho meio estranho cantando uma música que era bem assim. O bebê será meu e ela será meu raio de sol. Por esse momento eu estive esperando. Meu nome é Rumpelstiltskin. Então era isso! O nome do duende era Rumpelstiltskin. A rainha agradeceu muito ao guarda, pediu que ele se retirasse e ficou esperando, bem aflita, na verdade, fingindo que não tinha descoberto o nome. Quando o duende chegou, ele logo perguntou: então, majestade, qual é o meu nome? Ela pensou e falou: será Armando? Não. Já sei! Será Eduardo? Ele disse também que não. Ah, então seu nome deve ser Rumpelstiltskin. Nessa hora, o duende fez uma cara de espantado. Ele não acreditava no que tinha acontecido. Bateu o pé com muita força no chão e sumiu. E nunca mais ninguém viu o Rumpelstiltskin. E então, a partir daquele momento, a rainha ficou muito feliz, porque não teria que entregar o seu bebê para o duende. E o rei não ficaria sabendo de nada dessa história. Então, a rainha, o pequeno príncipe, o rei e todos foram felizes para sempre.